Graça e paz em nome de Jesus. Mais uma vez, e como já foi dito pelo nosso amado irmão Marcos, feliz Dia das Mães. Que você, mamãe, que foi agraciada com essa graça, com essa bênção de conceber, de dar à luz, parabéns para você. Que Deus a abençoe por essa graça de ser mãe. Eu convido aos irmãos e a todos que nos visitam a abrir em Josué capítulo 10. Há um bom tempo que eu não pregava no Antigo Testamento, então hoje nós vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus no Antigo Testamento. Josué capítulo 10, a partir do versículo 12. Você que tem Bíblia, abra em Josué capítulo 12. Se você está perto de alguém sem Bíblia, compartilhe a palavra de Deus. Josué capítulo 10, a partir do versículo 12. Antes de lermos, eu gostaria de falar algumas coisas, para que a gente entre no contexto de tudo que estava acontecendo aqui. É necessário a gente entender algumas coisas. O que estava acontecendo aqui era o que Deus havia prometido para Abraão. Deus, lá em Gênesis capítulo 12, ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele disse: de ti farei uma grande nação. Só que quando Abraão sai da casa do pai dele, ele, a esposa, o sobrinho Ló, alguns servos dele e alguns servos do seu sobrinho. Então, digamos que provavelmente tivesse saído um grupo de 15 a 20 pessoas. De 15 a 20 pessoas para fazer uma nação, falta muita gente ainda, né? Muita gente mesmo. E aí de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem os 12 filhos. Mas ainda assim, com todos os 12 filhos de Jacó, com as suas duas esposas, Raquel e Lia, ainda mais com seus servos, ainda assim eram poucas pessoas para uma nação. Então Deus, no seu eterno e grande plano e propósito, ele faz com que José entre no Egito, e através de José, todos os seus familiares, ou seja, Jacó, seu pai, e os seus irmãos e irmãs, entrem no Egito. Porque até então eles só eram acostumados a viver como família. Eles não eram acostumados a viver como nação. Então Deus leva eles para o Egito. E no Egito entra aproximadamente 100 pessoas, 120 pessoas da família de José e seu pai Jacó. E eles passam alguns anos lá no Egito. Desses anos que eles passam no Egito, alguns desses anos são como escravos. Só que eles aumentam de aproximadamente 120 pessoas para 2, quase 3 milhões de pessoas. Então, quando eles entram no Egito, eles têm 120 pessoas. Quando eles saem do Egito, eles saem quase 2 milhões e meio, quase 3 milhões de pessoas. Então, de 120 para quase 3 milhões, aí já é uma nação, não é? Sim ou não? Sim. Exatamente, já é uma nação. E o tempo que eles passaram vivendo no Egito, eles aprenderam a viver como nação. Só que já tem o povo, já tem o aprendizado para viver como nação, porque eles aprenderam a viver como nação. Só está faltando uma terceira coisa. E o que é? A terra. Está faltando lugar. Eles já tinham as pessoas.
Eles já tinham aprendizado. Então estava faltando a terra. Terra essa que Deus havia prometido para Abraão. Olha, vai para aquela terra lá, que aquela terra jorra leite e mel. E ele estava falando de que terra? Canaã. Então Moisés sai com o povo do Egito e eles passam 40 anos peregrinando no deserto, vivendo no deserto, sobre a tutela e a liderança de Moisés, indo em direção à terra prometida, que é Canaã. Só que Moisés morre. Moisés nem entra na terra prometida. Ele não entra na terra prometida. E quem assume no lugar de Moisés é quem? Josué. Só que quando Josué chega na terra, que é Canaã, ela não está desocupada. Ela já tem habitantes. Ela já tem os amorreus, os ebuseus e por aí, vários de Zeus por aí. Tudo que é Zeus tinha naquela terra. Amorreus e por aí vai. Então, Josué, ele não tem apenas que chegar na terra e tomar posse, né? Toma posse aí da tua bênção. Não. Ele tem que lutar por ela. Ele tem que lutar pela terra. E nessa luta, ele luta algumas batalhas, algumas guerras. Entre elas, a batalha ou a guerra de Jericó, onde ele dá 7 voltas sobre as muralhas, né? Ao redor, sobre não, né? Como é que dá a volta sobre as muralhas, né? Ao redor das muralhas. E na 7ª volta, ele toca a trombeta e as muralhas vai ao chão. E aí eles derrotam lá o povo da cidade de Jericó. Outra batalha que Josué ganha, antes de chegar no texto que a gente está lendo, vai ler, é a guerra contra Ai, uma outra cidade. Então, o povo de Gibeão, eles ficam sabendo que Josué está guerreando contra as cidades e já tinha vencido tanto na cidade de Jericó como na cidade de Ai. Ele manda emissários até Josué e diz: olha, nós queremos fazer aliança com vocês. E aí José, meio assim, meio lá, ele acaba aceitando essa aliança. Perdão, Josué. Só que os reis do povo de Amorreus, os reis de Amorreus, eles ficam sabendo dessa aliança. E aí o que eles fazem? Eles se reúnem para lutar contra Gibeão. E aí Gibeão manda emissários para Josué e diz: olha, vem até nós e nos socorre. Porque os reis dos amorreus, eles se juntaram para pelejar contra mim. De pronto Josué vai em direção à cidade de Gibeão, se encontra com eles e eles estão lá guerreando essa batalha. Deus faz cair uma chuva de pedras sobre aqueles reis, aqueles habitantes dos amorreus, e o texto diz que morrem mais pessoas pela chuva de pedra do que pela espada dos filhos de Israel. Só que aí não tinha acabado ainda. Aqueles reis apreendem fuga e Josué vai atrás deles para detonar mesmo, acabar com tudo. Só que o dia já estava acabando. E aqueles que sabem que são bons de guerra, sabem que não é bom lutar à noite. Porque você pode acabar matando a pessoa do seu próprio exército. E aí Josué faz essa oração aqui a partir do versículo 12. Por favor, leia comigo. Então, Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou
de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apresentou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai bendito, nós te bendizemos, Senhor. E o que nós pedimos nessa humilde oração é que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. É que o Senhor faça com que essa palavra, Senhor, não a minha, mas a Tua, entre em nossos corações. Que nós possamos entender os Teus propósitos. Que nós possamos entender tudo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, abre a nossa mente e abre o nosso coração. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Não vamos falar de guerra, não vamos falar de bênção, não vamos falar de terra prometida, não vamos falar de promessas. Hoje eu gostaria que nós meditássemos um pouco sobre a oração. Porque esse texto que a gente leu aqui, de Josué, fala de uma oração. Fala de um homem olhando para os céus, elevando os seus olhos para os céus e com toda a ousadia do mundo dizendo: Deus, faz com que o sol pare e faz com que a lua não apareça. E de pronto esse Deus atende essa oração. O céu não se pôs, ou melhor, o sol não se pôs e a lua não apareceu. E notem que o texto diz que isso foi a meio-dia, no momento onde o sol está mais sobre as nossas cabeças. E que esse episódio durou quase um dia. Então eu gostaria que nós meditássemos um pouco sobre isso. Sobre a oração. Porque, meus amados, a nossa oração, ela não é medida pela intensidade da nossa voz. Quanto mais nós gritarmos, mais Deus vai nos ouvir. Não. De jeito nenhum. A nossa oração não é medida pela altura do nosso glória a Deus. Quanto mais alto nós dermos glória a Deus, mais Deus vai ouvir nossa oração. Também não. A nossa oração não é medida dependendo da pessoa que está fazendo. Olha, quando eu oro, eu não sei se Deus me escuta, mas quando o irmão fulano ora, o céu se abre. Não. De jeito nenhum. A oração não tem força dependendo se for, olha, mas se o pastor orar, também não. Apesar de que Tiago diz no capítulo 5 que se está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros, ou seja, chame os pastores, para que eles orem. Só que Tiago não está ali querendo dizer que a oração do pastor vale mais do que a oração de qualquer outro irmão. O que ele está colocando ali é que a função, ou uma das funções do presbítero ou pastor, é ir na casa de quem está enfermo e orar. É isso que Tiago está querendo dizer. Ele não está dizendo aqui que o pastor tem a oração mais forte do que o membro comum. Porque, aliás, não existe esse negócio de membro comum. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Nós só temos funções diferentes. Não somos todos braços. Não somos todos pernas. Não somos todos bocas. Mas cada um tem sua função. O que seria dos braços sem as pernas? Ou o que seriam das pernas sem os braços?
Ou o que seria dos braços e das pernas, sem o pescoço, sem a cabeça e por aí vai. Então a oração não é medida por essas coisas, pelo volume, pela intensidade, pelos decibéis, e não é medida pela pessoa que está ministrando essa oração, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu gostaria que nós meditássemos um pouco hoje sobre oração, porque, aliás, eu tenho falado muito, de forma resumida e até implícita, sobre oração, ou seja, não tenho falado de forma direta sobre oração. E eu tenho falado muito de que nós não devemos exigir nada de Deus quando a gente ora. Ou colocar Deus na parede e dizer, eu determino a minha vitória. Não. E que nós devemos, eu tenho dito, e que nós devemos nos contentar com as respostas de Deus. Mas deixa eu ser claro aqui uma outra coisa, porque isso foi de propósito. Eu tenho falado isso de propósito, para que a gente desconstrua esse pensamento de que Deus está aqui para nos servir. Porque Deus não está aqui para nos servir. Nós é que estamos aqui para servir a Ele. Ele não está aqui esperando a gente dizer, Senhor, mata lá. Vá lá. Porque às vezes quando a gente lê principalmente os salmos chamados salmos imprecatórios, que é aqueles que parece que Davi está pedindo a Deus para destruir seus inimigos, e um dos salmos diz assim, Senhor, vai lá e esmaga a cabeça dos nossos inimigos. Vocês já leram isso nos salmos? E parece que a gente está querendo fazer essa mesma oração, como se Deus fosse a nossa arma secreta, e quem mexer com a gente está perdido. Não, não funciona assim. Então eu gostaria que nós meditássemos um pouco hoje sobre isso. E eu gostaria de dizer para vocês 5 características de uma oração. De uma oração. Da mais simples. Não precisa ser uma oração mirabolante. Não precisa ser uma oração extravagante, uma oração extraordinária. Antes de mais nada, deixa eu começar aqui com uma ilustração. Talvez você já conheça. Mas conta que uma senhora entra no supermercado e ela está com seu marido doente há alguns dias e ele sem trabalhar. E ela sem nada para comer. E ela entra e com um papelzinho na mão e pede para o dono da mercearia para que ele venda ela fiado. E que quando o marido dela estiver melhor, ela possa pagar. E aquele homem grosseiro, arrogante, diz para ela que não vai vender para ela de jeito nenhum. Um outro homem que estava ouvindo a conversa dos dois, chega para ele e diz, não, pode vender que eu pago. E mesmo assim ele não queria vender. E o outro rapaz insiste, até que ele diz o seguinte, olha, você tem uma lista de compras? E ela disse, tenho. Então vamos fazer o seguinte, coloque aqui nessa balança, aquelas balanças de 2 bandejas. E ela pegou o papelzinho e ele disse o seguinte, você coloca aí, de um lado, a sua lista, do outro, você coloca os alimentos. Então você vai colocar aí nessa bandeja tantos alimentos quanto pesar a tua lista. Ela pegou o papel, escreveu alguma coisa e colocou na balança. Quando ela coloca a balança, e aí ela começa a colocar alimentos e nada da balança se mexer.
E ela bota mais e mais e mais e nada da balança sai do lugar. E aí ela faz uma cesta básica. E aí ele ficou assim, altamente curioso. O que tem nesse papel? E aí quando ele pegou o papel, estava escrito: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Que seja feita a Tua vontade. Por que tinha no papel? Por quê? Uma oração. Uma oração. Não mirabolante, não extravagante, mas simples. Uma oração simples. E é isso que eu gostaria que nós meditássemos. Porque Jesus, Ele nos ensina em Mateus capítulo 6 como nós temos que orar. E às vezes nós esquecemos desses ensinamentos de Jesus. Porque a primeira característica da oração é que na oração precisa ter adoração. A nossa oração não deve ser apenas munida de pedidos, mas a nossa oração precisa ser encharcada de elementos de adoração. Por favor, abra comigo em Mateus capítulo 6. Não desmarque aí, Josué, porque iremos voltar para aí. Mas abra em Mateus capítulo 6. Jesus nos ensinando a orar. No versículo 9, olha o que é que Jesus diz. Portanto, todo mundo achou Mateus 6? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso? Adoração. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Porque, Senhor, Tu és soberano. A Tua vontade tem que ser feita aqui como é feito lá. Não pode ser diferente. Porque Tu és o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nós somos simples servos. O final da oração, versículo 13. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A nossa oração tem que ter adoração. Nós precisamos começar dizendo: Senhor, Criador dos céus e da terra, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, porque só Tu é Deus, só Tu é Rei, só Tu é o Senhor, só Tu é o Criador. Toda honra, glória, louvor e exaltação seja dado a Ti, Senhor. Glória a Deus. As nossas orações precisam começar assim, porque dele é o reino, o poder e a glória, não nosso, não para nós, mas para Ele, sempre para Ele. Nós às vezes, irmãos, esquecemos disso. Nós às vezes esquecemos de que Deus é soberano. Nós às vezes esquecemos até de orar. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu estou aqui falando de oração. Recentemente eu estava conversando com um amigo de uma outra congregação, de uma outra denominação, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Como a geração de hoje ora pouco. Eu lembrei que na conversa que eu estava tendo com ele, eu lembrei que na nossa época de juventude dentro da igreja, nós só vivíamos em vigílias. Aqui na nossa congregação de Igreja de Cristo, às vezes a gente ligava um para o outro para dizer: olha, vai ter vigília hoje na colônia. Ia todo mundo para lá. É vigília lá na Marginal Nordeste, como é o nome daquele colégio lá que a gente batia na, tu lembra?
aquele colégio ali perto da Marginal Nordeste, ali, no final, já chegando, já é 3 ali, quase 3. Tem um colégio lá. Como? Pronto, lá no Luiza Teodoro, lá da igreja de Jereissati 2, ia todo mundo para lá. E detalhe, ninguém tinha moto, ninguém tinha carro, era de bicicleta. Mas estávamos em vigília. Às vezes os meninos iam até, por causa que depois da vigília, geralmente eles iam jogar na quadra. Mas antes tinha oração, mas antes tinha o louvor, mas antes tinha adoração, mas antes tinha a palavra pregada. E estávamos sempre em vigílias. E a nossa geração nem vigília mais faz. E, por favor, não venha me dizer, mas é porque aqui não tem vigília, porque a gente marca vigília e ninguém aparece. A última vigília que a gente teve aqui, nós tínhamos, sei lá, 10, 15, mais ou menos isso, né? Esticando, né? 15 pessoas. Então, a nossa geração é uma geração que parece que desaprendeu a orar. E é por isso que hoje eu quis trazer essa questão da oração e quis mostrar aqui algumas características de uma oração para que a gente volte a orar. Para que a gente volte a orar e volte a orar de maneira correta. E não de qualquer jeito. E não fazendo pedidos a Deus que não convém. Então, em primeiro lugar, a oração precisa ser encharcada de adoração. Lembra Paulo e Silas na prisão? Lembra? Eles tinham acabado de apanhar, ainda estavam com as costas ardendo de tanta chicotada que tinham levado. Foram jogados naquele cárcere frio, úmido, sujo, provavelmente muito mal cheiroso. E o que é que eles fizeram? Começaram a adorar e a orar. E quando eles oraram e adoraram, o que aconteceu? As portas da prisão se abriram. Meus amados, eles estavam numa situação penosa, presos injustamente, com as costas ardendo de tanto apanhar. E ele, ao invés de reclamar, Paulo, juntamente com Silas, disseram: essa é a melhor ocasião para a gente adorar e orar. É maluco? Não, é um servo de Deus. Então a nossa oração, em primeiro lugar, precisa ser encharcada de adoração. Em segundo lugar, a nossa oração, ela precisa ser sincera. Sincera. Abra aí, Salmo 51. Salmo 51, versículo 4. Davi, depois de ter adulterado com Betseba, ele vai fazer uma oração, que aliás é todo o Salmo 51, é uma oração de Davi. A oração de arrependimento. E aqui no versículo 4, olha o que Davi diz. Com o coração aberto, com o coração sincero, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele foi sincero. Meus amados, quantos de nós, às vezes, em oração não somos sinceros? Às vezes, quando a gente vai orar próximo de dormir, ou já na hora de dormir, a gente está muito cansado e com muito sono. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu de eu começar a orar e dormir, de joelho, e me acordar orando, né? Está orando no espelho, tá? Nada, era dormir.
eu estou muito cansado e com muito sono. Eu queria orar, Senhor, mas eu não vou conseguir. Se eu orar aqui agora, eu vou dormir. Então abençoa a minha noite. Me dá uma boa noite de sono. Que eu vou dormir, Senhor. É melhor. É mais sincero. Senhor, não tenho força para orar. Eu até gostaria de ser uma pessoa de mais oração, mas eu não estou conseguindo. Estou fraco espiritualmente. Estou precisando demais da tua ajuda. Sincero. Deus não está... Porque às vezes a gente ora como se Deus não soubesse. Como se Deus não nos conhecesse. Como se nós quiséssemos esconder alguma coisa de Deus. É possível? Não é. O que Deus espera de nós é sinceridade. É estarmos com o coração aberto para Ele. Estar com o coração sincero na presença dEle. Como Davi fez aqui. Senhor, eu pequei. Os teus olhos estão sobre toda a terra. Não tem como esconder. Eu pequei mesmo e pequei contra ti somente. Aliás, essa até é uma coisa estranha de Davi dizer, né? Pequei contra ti somente. Porque ele adulterou com Betseba, pecou contra Betseba. Mandou matar Urias, que era o marido de Betseba, pecou contra Urias. E aí ele vai e diz, pequei contra ti somente. Mas é porque Davi sabia que todo pecado que nós cometemos, seja ele contra um irmão, todo pecado é uma ofensa direta contra Deus. Então, embora ele tivesse pecado com Betseba e com Urias, os dois pecados ofenderam diretamente a Deus. Então, meus amados, a sinceridade. Lembra de Ana, a mãe de Samuel? Lembra? Ela foi sincera na sua oração. Ela foi mais do que sincera. Então a nossa oração precisa ser sincera. A nossa oração não precisa ter gritos. A nossa oração não precisa ter performance. Começar a pular, rodopiar, girar, dar cambalhota, não precisa. A nossa oração só precisa ser sincera. Diante de um Deus que tudo conhece. Em terceiro lugar, a nossa oração precisa ser específica. Específica. Antes de a gente ler o texto, que eu vou pedir para você voltar para Josué, capítulo 10, eu quero contar uma outra ilustração. Conta uma história que, num culto, a igreja muito lotada, gente de muitos lugares. E quando terminou o culto, geralmente acontece, a pessoa esqueceu a Bíblia. Só que naquela Bíblia não tinha o nome de ninguém, não tinha o endereço de ninguém, não tinha o telefone de ninguém. O que tinha era muitos rabiscos, a Bíblia toda marcada, pintada, sabe, toda marcada, toda cheia de anotação e tudo mais, aqui na lateral escrito, e uma puxada para cá, e a Bíblia toda marcada. E aí aquele homem pegou aquela Bíblia, procurou muitas páginas para ver se ele encontrava o nome do dono, e nada. E aí aquele homem fez uma oração. Ele disse assim, rapaz, esse rapaz deve ser um estudioso da Bíblia, porque a Bíblia dele está toda marcada, toda cheia de comentários. Senhor, que a minha filha case com um homem assim. Essa deve ser a oração de nós pais que temos filhas mulheres. E aí ele fez essa oração. A filha dele cresceu,
A filha dele casou. E casou com um homem de Deus. Um rapaz que foi para o seminário teológico, se formou, se tornou um missionário, um pastor, um pregador. E anos depois, o sogro dele, que achou aquela Bíblia, chamou ele para entrar no escritório. E aí aquela Bíblia estava aberta no birô do sogro dele. E aí quando ele chegou, que ele viu, ele, olha a minha antiga Bíblia. A oração precisa ser específica. Específica. Às vezes nós oramos como malucos sem saber nem o que a gente quer. Nós precisamos ser específicos nos nossos pedidos. Olha o que Tiago diz. Eu pedi para vocês abrirem Josué, voltar para Josué, mas antes de voltar para Josué, olha o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. As nossas orações precisam ser específicas. Não podemos pedir mal. Agora sim, volte para Josué e vamos ver como a nossa oração precisa ser específica. Olha Josué no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: olha o que ele disse: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Ele foi específico? Foi. O que ele queria? Que o sol parasse. E o que foi que aconteceu? O sol parou. Então nós precisamos ser específicos nas nossas orações. Nós precisamos aprender a saber pedir. Porque, meus amados, nós precisamos pedir. Abra aí em Filipenses capítulo 4. Porque nós temos um Deus que se importa conosco e que cuida de nós. Quando eu disse que Deus não está aqui para nos servir, é porque Ele não está aqui para fazer os nossos desejos, aquilo que a gente desejar. Mas Ele é Pai. E o Pai cuida dos seus filhos. E nós precisamos aprender a pedir. Olha só, versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses. O que é que diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Agora notem uma coisa: sejam conhecidas as vossas petições e sejam conhecidas as vossas o quê? Súplicas. Você sabe o que é súplica? É você pedir assim encarecidamente, mas não como alguém que merece. Suplicar é pedir sem merecer, sabendo que não merece, mas pedir um favor que você não merece. Eu te suplico, pelo amor de Deus. É diferente da oração que diz: eu determino, vai acontecer amanhã, vai acontecer assim, assim, assim na tua vida amanhã. Como eu estava vendo esses dias um pregador dizendo para a mulher: olha, amanhã a essa hora tu vai receber tanto em dinheiro. Não, ele não é nem um homem, ele é Deus. Porque para dizer o que vai acontecer em tal dia e quanto ela vai ganhar e tudo mais, ele não é um homem, né? Ele é Deus, né? Um Deus menor, sei lá, ou talvez até mais do que Deus, não sei. Então nós precisamos aprender a pedir, porque as nossas súplicas
reconhecidas diante de Deus. Levanta a mão aqui quem não precisa de nada. Cara, acertou, né? Quem não precisa de nada. Levanta a mão. É claro, irmãos. Por isso que, olha, preste atenção. Preste atenção. Não se deixe ser manipulado. Em muitas igrejas que a gente vê, que a gente até frequenta, que a gente até vai, a gente anda, a gente diz assim, o cara diz assim, o pregador, o pastor, sei lá, eu estou sentindo que alguém aqui está com problema. E aí nesse negócio ele vai manipulando a massa. Quem é que não tem problema? Quem é que não precisa de alguma coisa? No meio de uma multidão, talvez de, sei lá, 300, 800, 500 pessoas, vai ter sempre alguém que está desempregado. Eu estou sentindo de Deus aqui que nesse lugar tem alguém que está precisando de um emprego. Deus está falando contigo. Não se deixe manipular. Seja conhecida diante de Deus as suas petições e as suas súplicas com ações de graça. Deus, eu estou pedindo isso, eu estou necessitando disso, mas seja feita a tua vontade, eu te agradeço, seja ela qual for. É assim. Assim é uma oração simples e que nós precisamos aprender a pedir. Em quarto lugar, a nossa oração precisa ser humilde. Eu não vou nem falar mais, porque eu já falei tanto aqui. Dessa questão de nós nos colocarmos no nosso lugar. Quem é Deus? Somos nós? A vontade para ser feita é de quem? A de Deus. Então a nossa oração tem que ser humilde. Como alguém que reconhece a soberania de Deus. E sabe que as coisas só vão acontecer conforme a vontade dele, não é nossa. Eu sei que quem está desempregado quer o quê? Quem está doente quer o quê? Quem não tem dinheiro quer o quê? Mas a vontade é de quem? Sempre. Uma música. Então nós precisamos aprender a reconhecer a nossa oração. Nunca deve ser uma oração que inverte os papéis. Em que Deus tem que fazer a minha vontade. E que eu tenho que ter o que eu quero, na hora que eu quero, e quando eu quero, e como eu quero. Não deixemos que os papéis se invertam. Todas as vezes que orarmos, a nossa oração precisa ter humildade. Precisamos respeitar o tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Há tempo para tudo debaixo do sol. Não é verdade? É tempo de colher, é tempo de plantar, é tempo de nascer, é tempo de morrer. Então há tempo para tudo. E é Deus quem decide esse tempo. Não somos nós. Nós não decidimos, irmãos, nem se iremos estar vivos amanhã ou daqui a uma hora. Tudo, absolutamente tudo está debaixo da grandiosa mão e da vontade de Deus. Quando Ele diz é, e se Ele não disser, não é. Não adianta. Tiago diz isso, olha, por melhor que nós sejamos, nenhum de nós pode acrescentar um dia de vida sequer. Nenhum. Então por que raios a gente acha que a gente pode exigir alguma coisa de Deus nas nossas orações? Temos que orar, irmãos. Temos que orar, mas temos que aprender a orar. Vamos recapitular. Em primeiro lugar, nossa oração tem que ter o quê? Mais alto, tem que ter o quê? Adoração. Em segundo lugar, sinceridade, tem que ser sincera. Em terceiro lugar, ela tem que ser específica. E em quarto lugar, humilde. Agora, não é porque ela é sincera, não é porque ela é humilde, não é por nada disso
que ela não possa ser ousada. Ela pode e deve ser ousada. E aí vamos para o texto. Versículo 14. Josué capítulo 10. Versículo 14. Diz assim: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de quem? De um anjo? De um cachorro? De um ser celestial? Não. Deus atendeu a voz de um homem. Josué era um ser igual a mim e a você. E Deus atendeu a oração dele ousada. Ele disse: Senhor, que o sol se detenha. E Deus atendeu a sua oração. Ele não era um super-homem. Ele não era Deus menor. Ele não era um anjo. Ele era um ser humano, assim como você e assim como eu sou. Então que a nossa oração, ela venha a ser ousada. Às vezes parece que nós não temos noção de quanto a nossa oração ela pode, por sua eficácia, como diz Tiago. Eu não sei nem por que a gente ora muitas vezes. As pessoas pedem oração, ora para o meu pai que está enfermo. E eu não sei se a gente ora esperando que vai acontecer, ou se a gente ora por orar. Tipo assim, não, se qualquer coisa se ele perguntar, eu orei. Ou se a gente ora com fé, dizendo: Senhor, humildemente, não merecemos nada. Provavelmente nem ele que está enfermo mereça. Mas, Senhor, eu te suplico, cura ele. Eu tenho fé que pode acontecer. Não estou exigindo nada, Senhor. Mas o que eu gostaria que acontecesse era que ele fosse curado. Contudo, seja feita a tua vontade. Essa é a oração. Uma oração humilde. Uma oração específica. Uma oração sincera. Qual é a sinceridade aqui? O que eu gostaria de que acontecesse era a cura dele. É uma oração sincera. Qual é a ousadia? Que ele seja curado. Eu creio. Mas com toda humildade, que seja feita a tua vontade. Amém? Amém? Vamos aprender, irmãos, a orar. E mais do que aprender, vamos praticar. Todos nós sabemos que nós temos orações aqui às terças. Graças a Deus, algumas pessoas têm comparecido à oração. Mas não é nem metade dessa congregação. Então vamos comparecer às orações às terças. Você crê que Deus é poderoso para fazer? Ele é. É claro, Ele não vai cumprir os nossos caprichos. Mas Ele vai fazer conforme a vontade dEle, na hora dEle, no tempo dEle. Mas nós precisamos continuar orando. Nos humilhar diante desse Deus Todo-Poderoso. Porque assim como Ele atendeu a voz e a oração de um homem, Josué, Ele também pode atender a sua oração e a minha oração. Amém? Vamos ficar aqui.